A neurose para Freud é um distúrbio psíquico causado por um recalque imperfeito de desejos que foram censurados. Esses desejos eles foram aprisionados inconscientemente e procuram meio para se manifestar. Isso ocorre porque o ego, por si só, ele não consegue lidar com esses desejos sem sofrer. E quando esses desejos eles driblam o recalque e vão para o consciente, eles precisam ser mascarados. E essa máscara é o que chamamos de sintomas neuróticos. Freud percebeu que em alguns de seus pacientes relatavam que sofreram abusos sexuais na infância. Mediante a isso, Freud desenvolveu o que chamamos de teoria da sedução, onde ele associou os sintomas neuróticos com algum trauma sexual relacionado à infância. À medida que os estudos de Freud foram avançando, ele percebeu que os seus pacientes, na verdade, não haviam sido abusados sexualmente, mas essas lembranças estavam, de certa forma, aprisionadas no inconsciente desses pacientes e vieram à tona mais tarde no consciente deles. E para a psicanálise, lembrando que a sexualidade ela não está relacionada só ao ato sexual em si, mas sim a um conjunto, a um universo de prazeres, onde envolve afeto, o fato de ser reconhecido. Então, além dos prazeres genitais, a sexualidade também envolve o desejo de ser amado e de ser reconhecido. O bebê ele sente prazer ao ser alimentado, mas não é um prazer de ordem genital, mas sim aquele prazer de tensão, de satisfação alimentar e de afeto com o adulto que está alimentando ele. Então, a neurose, portanto, ele é um resultado de desejos infantis que foram interditados e esquecidos, e mais tarde eles se manifestam através de sintomas. São alguns exemplos de neurose. São a neurose histérica, que está associada àquele indivíduo onde o sentimento ou o desejo ainda está aprisionado no inconsciente, mas ele se manifesta através de sintomas físicos, como, por exemplo, dores corporais, cegueira, paralisia. Tem também a neurose obsessiva, onde os sentimentos e os desejos também continuam aprisionados no inconsciente, mas eles se manifestam de forma obsessiva no indivíduo, de forma repetitiva, onde, por exemplo, o paciente, o indivíduo, ao sair e trancar a porta, ele precisa retornar ao ambiente várias vezes para verificar se ele fechou a porta. E tem também a neurose fóbica, onde o indivíduo ele desenvolve um medo irracional, como, por exemplo, subir a uma escada de pequeno porte, ter medo de animais indefesos, como, por exemplo, um gatinho, e ele sabe que aquilo é um medo que não faz sentido, e por isso ele fica com um conflito muito grande interno com ele. E tem também a neurose atual, que é desenvolvida na sexualidade adulta e não relacionada à sexualidade infantil. Lembrando mais uma vez que a sexualidade não está ligada ao ato sexual em si, mas um universo de prazeres, né, de afeto, de reconhecimento, de amar, de ser amado. E a neurose é um quadro patológico que ele precisa ser tratado. E a boa notícia é que o neurótico ele costuma saber que ele precisa de tratamento, porque ele tem uma ponte com a realidade. O conflito dele, na verdade, é um conflito interno. E é diferente do psicótico, porque o psicótico ele vive no mundo da psicose. Ele vive um conflito com o mundo externo. Ele cria uma realidade paralela. Ao contrário da neurose, a psicose ela é de origem orgânica, ou seja, ela advém de uma falha neurofisiológica. Em outras palavras, é um conjunto de neurônios que trabalham de forma anormal. Portanto, ela precisa ser tratada com um médico psiquiatra. Já a neurose, pelo fato dela ser de origem psíquica, ela é tratada com um psicólogo. E acaba que a psicose ela afeta a personalidade, ela compromete a autonomia intelectual. E são alguns exemplos de psicose. Elas são divididas em 3 grandes grupos, que é a paranoia, que está relacionado ao delírio, né, do indivíduo, que ele cria cisma, perseguições, mania de grandeza. A esquizofrenia, que ela é a mais desestruturante, no qual o indivíduo ele começa a estranhar a si mesmo, e alterações severas de humor, onde o indivíduo ele tem um empobrecimento afetivo, ele cria uma certa apatia. Esses transtornos mentais, eles confrontam com o que a gente chama de sanidade mental, que é um nível de qualidade de vida cognitiva
ou emocional, onde o indivíduo não possui nenhuma doença mental. E antigamente no Brasil, essas pessoas que possuíam doenças, transtornos mentais, elas eram segregadas da sociedade. E o motivo e a consequência do não tratamento desses transtornos podem levar o indivíduo a uma possível depressão, ao envolvimento com drogas lícitas ou ilícitas, o alcoolismo, né? E essas pessoas antigamente elas eram separadas das sociedades, internadas compulsoriamente, e a internação dessas pessoas não era para um tratamento digno. Pelo contrário, elas eram tratadas de forma desumana, de forma degradante, cruel, eram torturadas, né? Hoje, na atualidade, essa situação é muito diferente, porque o Brasil ele passou por uma reforma psiquiátrica, né, que adveio de uma reforma sanitária, né, uma reforma manicomial. Hoje em dia foram criadas leis infraconstitucionais, como é o exemplo da Lei 10.216 de 2001, onde assegura o direito das pessoas com transtorno mental, né? Hoje em dia essas pessoas elas têm direito à dignidade humana, que é o que traz a Constituição da República, respeitam o princípio da igualdade, o princípio da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. Então, essa lei, ela traz que essas pessoas elas têm direito de saber o máximo de informação possível sobre a doença que elas têm. Elas só podem ser internadas se forem esgotadas com todos os tipos de tratamento e que não podem ser tratadas mais de forma desumana, em que elas possuem o direito a acesso a todos os tratamentos realizados pelo SUS. Então, o Brasil há muito o que melhorar ainda, sempre há o que melhorar, mas juridicamente o Brasil já se encontra muito evoluído no que concerne a assistência à saúde. É isso, muito obrigada.